agradeço ao Luiz Nassif pelo convite. É muito prazeroso encontrar os colegas aqui para essa discussão. E eu vou falar de uma maneira bem simples, né? Sem muita sofisticação. Primeiro, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou formado em 1974. Em 1974, engenharia era uma profissão de muito prestígio no Brasil. Portanto, fiz vestibular em 1970, que era um vestibular muito concorrido. Eu sou formado em 74, era uma profissão de prestígio. Eu lembro que eu era estagiário de uma empresa de telecomunicações que oferecia para a gente, para nos efetivar, o salário de 5.600 alguma coisa, não sei o que, eu lembro só do número. E nós dissemos que não, que nós todos queríamos 5.800. E nós não trabalharíamos por 5.600. E a empresa cedeu e nos contratou todos por 5.800. Imagine fazer uma coisa como essa no mercado de trabalho de hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia de como era o prestígio. Aí eu fui trabalhar em telecomunicações, mas eu sempre tive meio mania de acadêmico e fui fazendo mestrado e doutorado, meio trabalhando, meio junto, né? No meio dessa história, mais ou menos em 77, a Telebrás fez um projeto de produção, de concepção e produção de equipamentos de telecomunicações brasileiros, chamava MCP-30A. Esse projeto MCP-30A foi desenvolvido pela Unicamp e foi depois industrializado pela Elebra. Então eu fui trabalhar na Elebra, no laboratório de desenvolvimento. Então era uma coisa muito interessante. E nós fizemos o MCP-30A, grande parte do acesso de vocês pela internet se faz ainda pelo MCP-30A. Trabalhamos depois numa central de telecomunicações que se chamava Trópico R, Trópico RA, e de repente a empresa foi vendida, assim, nos anos 80, né, 82, 83, todo mundo começou a achar que engenharia era uma besteira, que comprava no supermercado. Engenharia compra no supermercado. Não precisa de engenheiro, não precisa de empresa brasileira, está tudo feito, compra no supermercado. E com isso, uma empresa multinacional comprou a Elebra, transformou a Elebra numa empresa multinacional, pegou os nossos melhores engenheiros, entre os quais eu não estava incluído, e mandou lá para a matriz, e enfim, acabou. Hoje, se alguém passar lá pela Anchieta e olhar a Elebra, vai ver um clima de desolação, né? Então é um investimento público, um investimento privado, interessante em tecnologia, que foi jogado totalmente no lixo. Então é disso que eu gostaria de começar a falar. Por favor, o próximo. O óbvio, né? Falando do óbvio, a engenharia constrói o progresso. Então, a engenharia constrói, você não dá para fazer progresso sem engenharia. A engenharia vem de algum lugar, se não tiver aqui a gente vai comprar. É muito interessante que e depois disso eu inventei, junto com o meu irmão, que era interano, de fazer uma firma nós dois, que o Plano Collor tratou de liquidar, né? A partir daí falei, bom, chega, agora eu tenho doutorado mesmo, vou ficar em tempo integral na escola, ganho um pouco menos, mas faço alguma coisa interessante e tal. Então, a engenharia constrói o progresso, é uma coisa que parece óbvia, né? E se a gente olhar no mundo todo, aí eu estou colocando um panorama das populações e do número de engenheiros formados em todo o mundo em relação à população. Essa tabela é meio poluída, mas isso aqui dá uma ideia melhor. Engenheiros por 1.000 habitantes. O Japão tem 17 engenheiros
mil habitantes, a China 3,8, os Estados Unidos 9,5, a Alemanha 7,76, o Brasil 2,48. É muito pouco, né? E aí, quando a gente olha isso, a gente pode até olhar para isso com um senso crítico. É que o Brasil tem bem menos gente com diploma superior por habitante do que os outros países, né? Isso talvez valha para praticamente todas as profissões. Mas em engenharia isso aí é muito, muito sério, né? Nós não temos a quantidade de engenheiros que um país desenvolvido precisa ter. Principalmente agora que se fala tanto em inovação, em novos produtos e tal. Eu não sei se os empresários, porque quando a gente fica lá na universidade, os empresários falam assim, na universidade eles ficam fazendo essas coisas aí que não tem nada a ver com a prática. E a gente fala assim, esses empresários, em vez de conversar com a gente, ficam copiando coisa velha da Europa e vendendo aí coisa de qualquer jeito. Na verdade, os dois têm razão, né? A gente fica fazendo coisa que às vezes não tem grande utilidade e os empresários também ficam querendo vender porcaria, né? Mas agora não dá para fazer isso, agora só dá para ser competitivo se você tiver bom produto. E só dá para ter bom produto se você tiver boa tecnologia. Só dá para ter boa tecnologia se você tiver alguma coisa de pesquisa e alguma coisa com a universidade. Mas no Brasil, o Luiz Nassif disse uma coisa interessante, no Brasil a gente tem a mania de diplomas, né? Dá uma olhada às habilitações no Brasil em engenharia. Em 1995 nós tínhamos 33 cursos de engenharia de produção. Em 2005 nós temos 200. Quantos? 200, exatamente 200. Engenharia de Minas tínhamos 6, agora temos 10. Mecatrônica tínhamos 0, temos 12. Então aí tem um panorama do número de habilitações que a gente tem e dos cursos que a gente tem no Brasil com essas habilitações. Bom, começa aí, por que será que tem tanta engenharia de produção e tão pouca engenharia de Minas? Tem várias respostas para isso. Por que será que tem tão pouca engenharia de materiais e tem tanta engenharia mecatrônica? Tem várias respostas. A gente pode analisar isso sob vários aspectos. Eu não vou me deter muito nisso, porque eu imagino que depois as pessoas vão perguntar e olhar esses dados com maior acuidade. Mas uma coisa que salta à vista para a gente é o número de habilitações que a gente tem. É muita coisa. Isso é poluição de nome. Poluição. Médico é médico. Advogado é advogado. Engenheiro é engenheiro. Quando muito, umas 4 ou 5 grandes áreas e olhe lá. Agora tem engenheiro de mecatrônica e tem engenheiro eletrônico de automação e controle na mesma escola. Não é um numa escola, outro noutra, na mesma escola, e não é em uma escola só. E aí, temos o colega do CREA aqui para depois falar sobre isso, aí o CREA fica correndo atrás de regulamentações. E aí o Brasil fica um país de regulamentação. É tanta regulamentação que a gente acaba não sabendo direito o que a gente faz, quem se forma o quê, né? Então, acho que sou eu, não é o aparelho. Acho que eu estou com alguma parte aí desligada. Então, olha, nós tínhamos em 95 32 denominações, agora temos 50. Nós temos 50 denominações diferentes de engenheiros no Brasil. É um balaio de gato, é tudo muito parecido, com nome diferente. Aí o CREA fala, olha, você pode ter a atribuição do artigo 5, parágrafo 267, página tal, se tiver feito a matéria tal. E como é que eu provo que eu fiz a matéria tal? Aí eu trago um papel da minha escola que diz que eu fiz a matéria tal.
E quem diz que esse papel é fidedigno? E vai por aí afora. Então eu acho que se a gente não reformular o sistema de denominações de maneira correta, de maneira precisa, sem excessos, né, sem esse monte de nomes, nós ficamos meio sem saber o que fazer. Por isso que os jovens não querem fazer o curso, né? Olha, essa é uma curva dos cursos de engenharia, crescimento de cursos de engenharia no Brasil ao longo do tempo. Vocês podem olhar que tem um crescimento que, quando chega em 1978, 80, se ele mantivesse a derivada, seria aquela reta pontilhada. Mas ele dá essa abaixada, né? Essa abaixada está relacionada com o desprestígio da engenharia naquele momento, né? A partir daquele momento a engenharia passa a ter um desprestígio muito grande e depois retoma, depois tem uma retomada, já começa a chegar perto ali da reta. O que eu quero dizer é que as pessoas falam assim, nós precisamos formar mais engenheiros. Nós temos vaga, tem 140 mil vagas de engenheiros no país, 140 mil vagas em escola de engenharia. Inscritos 370 mil, ingressantes 82 mil. Estranho isso, né? Tem 140 mil vagas e entram 82 mil caras. Alunos 290, mercado de cerca de 50 mil por ano, e formam 30 mil por ano. E a falta, portanto, fica crescente. O déficit, portanto, é crescente. Então, nós também precisamos discutir o que são essas vagas. São vagas boas? São vagas que o aluno fala assim, eu quero essa vaga para mim? Alguém fala assim, olha, eu vou trabalhar porque eu quero entrar naquela escola, ou eu quero aquela vaga. E esse monte, olha, e nós vamos ter que enfrentar todos esses desafios. O país, ou se o país quer entrar, quer ser um país rico de verdade, ele vai ter que enfrentar todos esses desafios. Não vai dar para enfrentar esses desafios sem uma boa formação de engenharia. Eu fico muito preocupado, porque eu estive na Noruega recentemente, por causa do nosso curso de engenharia de petróleo. Eu fui conhecer os cursos de engenharia de petróleo da Noruega. E eu aprendi uma coisa muito interessante lá, que quando eles descobriram o petróleo no Mar do Norte, eles não deixaram nenhuma companhia explorar o petróleo sem criar um centro de desenvolvimento tecnológico, sem criar um centro de pesquisa no local. Então, hoje, a Noruega não vende petróleo só, ela vende tecnologia de exploração de petróleo. Ela não tratou o petróleo como commodity. E aqui no Brasil, nós temos mania de tratar tudo como commodity, vender imediatamente e depois, esgotada a fonte, dançamos. Então nós ficamos nesse ciclo de subida e descida em engenharia. Agora, quando a gente fala que os cursos precisam ser remodelados, não é baixar o nível dos cursos. Cada vez mais os cursos precisam ter boa formação básica. Eu não quero um Brasil de Policarpo Quaresma. Eu mostro aí um trecho do Lima Barreto, que diz assim, que o Policarpo Quaresma, o seu estudo predileto é a artilharia. Comprou compêndios, mas como a sua instrução é insuficiente, da artilharia vai à balística. Da balística à mecânica, da mecânica ao cálculo e à geometria analítica. Desce mais a escada, vai à trigonometria, à álgebra e à aritmética. Ele percorre essa cadeia de ciências entrelaçadas com uma fé de inventor. Aprende uma noção elementaríssima após um rosário de consultas de compêndio em compêndio. E leva assim aqueles dias de ócio guerreiro enfronhado na matemática. Nessa matemática rebarbativa e hostil aos cérebros que já não são mais moços. Então, pessoal, nós temos que ensinar matemática para os cérebros que são moços. Nós temos que ensinar física para os cérebros que são moços. Nós temos que ensinar ciências para os cérebros que são moços. Isso começa aos 14 anos, aos 13 anos, e não aos 19, quando a pessoa, talvez antes, né, Pedro? Mas não quando a pessoa está no primeiro ano da escola.
Então, eu gostaria de encerrar minha fala aqui com esses pontos principais. Muito obrigado.